Você ouve agora Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães. Ouvinte amigo do programa Oração da Manhã, hoje quarta-feira, recordando São José, o patriarca da nossa fé, iniciemos nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por falar em virtude, São José é um homem que nele agrega as grandes virtudes. Por isso nós o estimamos e o invocamos como nosso grande intercessor, o intercessor da Igreja. A virtude, como nós já falávamos ontem, ela no latim significa virtus, em grego arete, esta qualidade moral particular, uma capacidade exclusivamente nossa, de humanos, pois ela está ausente nos animais, os quais são regidos pelo próprio instinto. A virtude é essa disposição estável de praticar o bem. Revela mais do que uma simples característica ou uma aptidão para uma determinada ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Nós já falamos muitas vezes desse movimento interior que deve estar presente em nós. A inclinação para o bem, a inclinação para a verdade. São todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem. Isso é virtude, quer como indivíduo, quer como uma espécie humana, quer pessoalmente, quer coletivamente. Já o antigo filósofo Aristóteles, na Grécia, dizia que a virtude é uma disposição adquirida de fazer o bem e se aperfeiçoa com o hábito. E a gente pode imaginar São José, um homem extremamente dedicado habitualmente àquelas coisas necessárias para conter e dirigir a vida de uma pessoa. O trabalho, a oração, a fé, o amor à família, o respeito, tudo isso são virtudes que vão acrisolando o coração da pessoa a ponto dela alcançar a santidade. O nosso compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no número 384, ele fala das virtudes teologais. Nos ensina o Catecismo que essas virtudes têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. São infundidas no homem com a graça santificante. Tornam-nos capazes de viver em relação com a Santíssima Trindade e fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as virtudes humanas. Elas são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Veja que bonito esse texto do Catecismo 384. As virtudes que agregam dentro de nós, as virtudes teologais, as faculdades essenciais da pessoa humana, para sermos realmente humanos. Humanos que se acrisolam com essa graça que a santidade de Deus nos concede, que é o Espírito Santo. No texto bíblico de 1 Coríntios 13, apresenta-nos o seguinte: agora, pois, permanecem firmes na fé, na esperança e no amor. Estas três, a maior delas é o amor. No outro texto bíblico, Gálatas 5:6, São Paulo cita o seguinte: a fé atua pelo amor. Então, as virtudes teologais, elas existem como complemento às virtudes cardeais. E elas são três. Depois nós vamos falar das virtudes cardeais.
A fé, através dela os cristãos creem em Deus, nas suas verdades reveladas e nos ensinamentos da Igreja, visto que Deus é a própria verdade. Pela fé, segundo Gálatas 5:6, o homem entrega-se a Deus livremente. Por isto, o crente procura conhecer e fazer a vontade de Deus, porque a fé opera pela caridade. A esperança, por meio dela, os crentes, por ajuda da graça de Deus e do Espírito Santo, esperam a vida eterna e o reino de Deus, colocando a sua confiança perseverante nas promessas de Cristo. Olha que beleza! A esperança é esta força que nos move para o invisível, para o indizível, para o sobrenatural. Somente o animal humano possui esperança, possui as virtudes. Nós precisamos cultivar esta virtude da esperança, sobretudo nesses tempos confusos de morte e confusão, que as pessoas perdem exatamente esta virtude e começam a serem conduzidas pelo desespero, que é o contrário da esperança. A terceira virtude, a caridade ou amor, por meio dela, amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus faz da virtude da caridade o mandamento novo, a plenitude da lei. Para nós católicos, a caridade é o vínculo da perfeição, Colossenses 3,14. Logo, a mais importante e o fundamento de todas as demais virtudes. O amor é também visto como uma dádiva de si mesmo e o oposto do usar. Se a gente meditar sobre a grandeza de Deus, nós vamos perceber que em Deus há um movimento. O movimento que há em Deus é esse movimento de amor. Em Deus nós temos um permanente doar. Deus não busca para si. Deus entrega de si a obra das suas mãos. Nós somos a obra das mãos de Deus. Vamos aprender a cultivar estas grandes virtudes como dons que precisamos carregar no nosso coração com toda a força da nossa esperança, da nossa fé e da nossa caridade. Vamos meditar um trechinho da palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho da missa desta quarta-feira, 1 João 2,5. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente. Neste texto da Escritura, primeira carta de João, nós entendemos que o amor de Deus é que realiza em todo aquele que guarda sua palavra fielmente estes dons, estas graças. As virtudes, elas só podem ser vividas, aprimoradas no coração humano através da ação do Espírito Santo. O Espírito age. O Espírito, ele, na nossa liberdade, se nós permitimos, ele produz em nós a inclinação para as grandes virtudes. Nesses tempos complexos que nós vivemos, tempos que despreza tudo que é do cristianismo, tudo aquilo que é da doutrina católica, nós somos chamados a aprimorar cada vez mais a nossa interioridade no caminho do bem e no caminho das virtudes. É importante, meu dileto ouvinte, que nós tenhamos como grande meta a alcançar o aprimoramento das virtudes em nós através dos bons
hábitos. Uma virtude é aprimorada através dos bons hábitos permanentes. Você executa todos os dias aqueles bons hábitos, sem jamais deixar o vício entrar na sua vida. Aí sim, você vai ser uma pessoa carregada das boas virtudes e, mais do que isso, uma pessoa muito livre. Quem vive as virtudes, quem as põe em prática, se torna uma pessoa verdadeiramente livre. Daí que nós precisamos lutar pela liberdade, pela fé em Deus, pelo amor à família, porque a família é a primeira escola de virtudes. Os bons hábitos, as virtudes, elas são, de certa forma, adquiridas através da família, que educa, que ora, que vive a fé e incentiva os filhos nesse caminho tão bonito que é o caminho do bem. Vamos pedir a Deus esta profunda inclinação para as virtudes. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias, Deus de amor, infunda em nós o Teu Espírito, para que possamos, através dos bons hábitos, acrisolar em nós as virtudes necessárias para alcançarmos a vida eterna. Aumenta em nós, Senhor, a fé, a esperança, a caridade, o amor que nunca morre. Enche-nos de satisfação por viver no dia a dia estas sagradas virtudes. Dai, Senhor, ao nosso coração um coração que ora, um coração que adora, um coração que inclina cada vez mais para a beleza da prática do bem, não obstante os desafios, os sofrimentos e as dificuldades que nos cercam. Fica conosco, Senhor, nesta manhã e sempre, e enche o nosso coração de santa alegria. Amém. Pela intercessão do virtuoso São José, venha sobre você, prezado ouvinte, sua família e seu ambiente de trabalho, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Que seu dia seja na luz de Cristo. Estaremos amanhã novamente com mais um programa, se Deus assim nos permitir. Fique na paz do ressuscitado. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás.